Boa tarde a todos e todas. Mais um Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. E hoje eu tô com quem? Com o presidente da Comissão Permanente da Advocacia Pública da OAB 249 de Francisco Morato. Seja muito bem-vindo, doutor Jean. A gente fica muito feliz em ter aqui essa comissão, porque antigamente não existia. E assim, pasme, ela era permanente, ou seja, é obrigatório ter, sim, essa comissão dentro da OAB, ou seja, de qualquer subseção, né? Então, é muito importante frisar isso, porque às vezes as pessoas não sabem, né, doutor? Então, é importante. Quero aqui agradecer as pessoas que participaram da nossa pizza, que foi, assim, the best. Agradeço aqui aos nossos parceiros, patrocinadores, o Solar Paraty, TV News, a Clínica Veterinária Cheirinho Bom, o Shopping Morato, a gente tem Doces e Decoração, Federzone Casa e Construção, a Lumiar, a Smil. Nós ficamos hiper gratos por essa participação de vocês em mais um evento da OAB 249 de Francisco Morato. E sem muita delonga, né, eu vou passar aqui a palavra para o nosso convidado, para ele explicar um pouquinho o que é a comissão, como que funciona, como que é a militância na advocacia pública, que eu acho que às vezes até os novos advogados que estão às vezes querendo prestar concurso e querem trabalhar nessa área, tanto na defensoria como nos órgãos públicos, às vezes é interessante saber disso um pouquinho. Doutor, a palavra está com você. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço a presença remota aí de vocês, à distância. Eu estou aqui hoje como presidente da Comissão da Advocacia Pública da Subseção de Francisco Morato. Sou procurador do município de Francisco Morato e quero falar um pouco do que se trata essa comissão. Como bem destacado pela doutora Vanessa, é uma comissão permanente, que, embora seja permanente, há pouco tempo passou a ser composta, presidida e integrada por advogados públicos, né? Essa comissão, eu diria que o principal papel dela é destacar o advogado público, né, que não deixa de ser um advogado, mas possui uma finalidade específica, que é representar os entes públicos, né, municípios, estados, União, defender os interesses, né, do poder público e também da sociedade. Enquanto presidente da Comissão da Advocacia Pública, eu gostaria de aqui hoje tratar com vocês de 3 temas fundamentais que são relevantes tanto para a comissão quanto para aqueles que têm interesse sobre a carreira do advogado público. O primeiro tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês é sobre o que é o advogado público. Além do papel do advogado público, eu vou esmiuçar um pouco mais. Eu gostaria de falar como se ingressa, né, nos quadros da advocacia pública, que é um pouco diferente um pouco diferente do ingresso da advocacia privada, né? Advocacia geral, a advocacia que a gente ainda tem a amplo. OAB, né, doutor? Que Exatamente. também é um desafio. Tá? Ou seja, é um passo fundamental. Não que o advogado público não se submeta à OAB, é obrigatório. E às Qualquer vezes advogado, as pessoas não sabem, exato. Né? Todo advogado público, ele necessariamente precisa se sujeitar ao exame da ordem, ser advogado, é um pressuposto, né? E, por fim, eu gostaria também de falar sobre o papel da comissão na advocacia pública. Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de doutor. abordar aqui, sem prejuízo das perguntas no chat,
Isso é importante. Então, vamos lá. Vamos começar a decorrer do pessoal falar o que é advocacia pública aí, como que funciona aí. Perfeito. Eu já adiantei, né, na minha introdução o papel do advogado público, mas basicamente é isso. O advogado público, ele ocupa uma carreira de Estado, ele, antes de mais nada, é um servidor público, ele ingressa nos quadros da administração pública por meio de concurso público, né? É um processo aí seletivo impessoal, isonômico. E dentro da administração pública, doutor, como que funciona o procurador? Ele fica nas áreas específicas? Ou faz o concurso, é direcionado ou fica de acordo com cada locação? Por exemplo, na defensoria pública, no município, no estado, como que funciona mais ou menos? Certo. Antes de responder sua pergunta, Vanessa, preciso destacar que o advogado público ele está dentro de um órgão público da administração. Os advogados públicos, via de regra, eles integram o Poder Executivo e também ficam nos quadros da Procuradoria. A maior parte dos entes públicos, né, União, estados e municípios, possuem sua procuradoria e é o órgão onde atua o procurador. E quando esse procurador, aí já respondendo sua pergunta, ele é investido no cargo de procurador, ele pode atuar em diversas áreas que são de competência da procuradoria. Então ele pode atuar no contencioso geral, o cível, né, que defende o ente público, né, União, estados, municípios, em processos judiciais, em geral. Ele pode atuar no contencioso tributário, que é mais comum, mais popularmente conhecido como execução fiscal. Ele também é um papel do advogado público, do procurador, prestar consultoria aos demais órgãos da administração pública, né, do Poder Executivo, as secretarias de educação, secretaria de finanças. Então, basicamente é isso. O procurador ou o advogado público, quando ele ingressa nos quadros da administração, ele pode ir para qualquer dessas áreas, né? Aí depende das normas de organização da própria procuradoria, né, do plano de carreira, mas basicamente ele atua nessas áreas. Mas e também nessa vertente, por exemplo, depende de cada plano de carreira para o procurador, qual que é o nível que ele chega dentro da própria procuradoria que ele pode chegar? Isso é uma pergunta muito importante. Isso vai depender da organização de cada procuradoria. Vai depender como eu disse, do plano de carreira, vai depender da estrutura dessa procuradoria. E a procuradoria, esse órgão relevantíssimo na estrutura da administração, esse órgão ele vai ser tão estruturado quanto for o ente público ao qual ele está vinculado. Então, no âmbito da União, as procuradorias tendem a ser mais organizadas porque a União é o ente maior, é onde concentra a maior riqueza, né, a maior receita. Os estados também possuem procuradorias mais aparelhadas, mais estruturadas, porque também concentram maior riqueza, né, maior recurso. E as procuradorias municipais, a exemplo da Procuradoria de Francisco Morato, tem uma estrutura um pouco mais enxuta, porque o orçamento do município, exceto aqueles municípios que são capitais, que são muito bem estruturados. Igual o nosso vizinho do lado aqui, Jundiaí, é um município... Isso, é mais estruturado, possui mais procuradores. O município de Jundiaí, o município de São Paulo. Hoje, atualmente, no município de Francisco Morato, quantos procuradores mesmo efetivos que passaram em concurso nós temos hoje? Atualmente, nós temos no município de Francisco Morato 4 procuradores de carreira. É pouco ainda. É uma quantidade pequena e é a realidade, porque municípios vizinhos, né, e muito parecidos, como
Franco da Rocha, Possuíta, eu não tenho certeza, mas eu creio que também são 4 procuradores e é uma população, né, e uma administração muito parecida, uma população... Sim. Eu acho que até o número nosso de habitantes é maior do que Franco, eu acho que saiu até num censo. Exatamente, mas ainda eu concordo com você, é um número pequeno, mas que está em expansão. Para você ter uma ideia, até pouco tempo, um pouco mais de 1 ano e meio, na Procuradoria de Francisco Morato existia apenas um procurador. Então... a demanda era grande, né? Sim. Porque é uma cidade que, assim, a gente entende que as pessoas acabam falando que é uma cidade dormitório, né? E que tem uma amplitude de demanda, né? Sim. E eu acho que a parte tem diversos atrativos e a gente verifica na parte de execução. Eu creio que deve ter até mais a movimentação a nível de processo dentro do município, né? Sim, isso também é uma realidade de toda a Procuradoria. O maior número de processos em que atuam os procuradores são os processos de execução fiscal, mas é uma realidade... E hoje os processos de execução fiscal, os demais processos, eles se encontram já no mecanismo digital? Ou só de um tempo para cá, igual funcionou o TJ com algumas? Acompanhou essa evolução do Tribunal de Justiça, né? A partir eu não me lembro ao certo o ano, mas a partir de determinado ano, todos os processos passaram a ser digitais, eletrônicos. Isso facilita, né? Muito, né? O processo eletrônico ele com uma revolução aí do contencioso, efetivando realmente aqueles princípios básicos do processo civil, como celeridade, economicidade, né? E porque, assim, eu acho que o processo físico acabava fazendo com que ocorresse a prescrição de alguns atos, né? Porque, ou sei lá, devido ter, às vezes, só um procurador para demanda, então acabava isso, sim, ocorrendo. E a gente verifica isso em demais municípios, sim, e palestras que a gente convive, vai aprendendo, sim. A gente verifica que isso acontecia. Exatamente. Com o processo digital, eu acho que deu mais um dinamismo. E também os programas, né? Porque hoje tem os programas de alerta, não tem? Sim, exatamente. Antes, né, da implementação do processo eletrônico, os processos físicos demoravam anos para ser impulsionados, né? Porque o processo físico ele tem todo aquele cuidado de sai do cartório, vai para o escritório do advogado, volta para o cartório, aí é retirado pelo procurador, vai para a procuradoria, e assim, é uma demora. E também os atos processuais no geral, por meio do processo físico, são mais demorados. Então, isso, como você bem apontou, gerava uma maior possibilidade de prescrição, né? E agora com o processo eletrônico, o advogado pode atuar, o procurador pode atuar com muito mais agilidade, evitando, né, que um determinado ato demore anos para ser executado. Interessante. Ficou muito, acho que frisou bem o que é advocacia pública, né? Acho que a gente pode até decorrer agora para o segundo tema aí. Perfeito. Dito isso, né, basicamente o papel da advocacia pública, falar um pouquinho sobre concurso público. O concurso público é muito interessante no que diz respeito ao advogado público pelo seguinte: a partir do momento que você seleciona os advogados públicos, e a gente já falou aqui a importância, a relevância do advogado público, por meio de um concurso, você privilegia a impessoalidade, né? Você não vai trazer ali para a defesa da administração e do interesse público e dos próprios administrados uma pessoa que está vinculada ali com um governante de ocasião, né, com um gestor de ocasião. Você vai trazer ali para os quadros da administração pública transparência, né? Isso, uma pessoa que sujeitou uma prova a um concurso concorrido, se sagrou vencedor e vai atuar ali de forma técnica, né, de certa forma autônoma, né, ao invés de ser uma pessoa que foi trazida, né? Eu sempre digo isso, né? O advogado público, o procurador, ele não é trazido para a administração. Ele chega porque ele se sujeitou a um processo seletivo, né, o concurso público difícil, né, concorrido, e ele não tem vínculo com ninguém ali. E quantas fases são?
isso varia bastante. Aqui no município de Francisco Morato, o concurso público para o cargo de procurador ocorreu em 2019 e foi composto de 2 fases, né? Uma primeira fase chamada objetiva, que é aquela de questões alternativas, né? Uma questão com 5 alternativas, foram 60 questões, essa primeira fase. E tinha muitos candidatos? Eu acho que se inscreveram quase... Isso é público, né? Sim. Eu acho que quase 1.000 candidatos. Bastante, né? Quase 1.000 candidatos para 3 vagas. É, bastante. E a segunda fase é uma prova discursiva em que você tem que redigir, você tem que elaborar uma peça processual adequada ao problema que foi proposto ali pela banca examinadora. Então são essas 2 fases. Muito parecido com a ordem. Isso, de fato. Mas existem outras carreiras, né, em âmbito federal, que aí são 3 fases, né, que aí tem a objetiva, a discursiva, né, a peça processual e uma fase oral. Não teve fase oral aqui no município de Francisco Morato, mas é um concurso Acho que difícil. mais para a União. É isso, para procurador federal, advogado da União, procurador da Fazenda. Daí já acaba o pleito, começa e a concorrência também fica bastante. Não, aí a concorrência é muito maior, por causa de toda a estrutura que é oferecida pela União. E o que as pessoas sempre perguntam, a sucumbência do procurador. O pessoal fala assim, existe sucumbência? Não existe? Ele recebe, não recebe? Certo. Né? E as pessoas sempre questionam como funciona isso, se for passar nessa carreira, é isso mesmo? É aquele salário? Tem a sucumbência ou não tem? Certo. Então, todo advogado público ele tem direito aos honorários, né, decorrentes dos processos em que o ente público no qual ele atua se sagra vencedor. Falando em palavras mais simples, todo aquele processo que o município ganha, que o Estado ganha, que a União ganha, uma autarquia ganha, o respectivo advogado público, né, aquele procurador que atua nesse ente público, tem direito àqueles honorários. Né? É do advogado público, né, do procurador. Você viu que interessante? Porque as pessoas perguntam e daí fala dúvida. Tem, não tem? Não é? Tem, acontece que não acontece? E tem muito. E isso a gente tem que deixar claro, porque os maiores litigantes, né, são os entes federados. União, estados, municípios. Então, são muitos processos, então tem uma sucumbência considerável. E é onde torna também, às vezes, plausível você estar prestar aquele concurso. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa vê lá o salário baixo, mas não, você tem agregado a sucumbência, tem os honorários. Exato. Não é que a gente às vezes fala assim, mas esse valor para ficar o dia inteiro. Exato. Isso é um ponto importante, porque as pessoas confundem aquilo que é pago pelo poder público, pelo Estado, né? No meu caso, o município, que é aquele vencimento básico, Sim. que é decorrente do cargo. E tem também o valor dos honorários, que quem paga não é o município, não é o Estado, não é a União, mas sim decorre daqueles processos em que a União, os Estados e os municípios são vencedores. Aqueles honorários integram também o subsídio, né? O subsídio é o nome da remuneração do procurador. Sim. Integram os subsídios do procurador e formam eu vou colocar assim, um salário atrativo. Sim. Né? Onde às vezes você fala assim, às vezes você que está começando, sabe para onde ir, gosta de prestar concurso, às vezes também cabe, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ganhar só isso? Não, tem a sucumbência, tem os honorários, então é importante frisar Exatamente. isso. Em decorrência do concurso, a gente voltando, doutor, o doutor chegou a prestar esse concurso e mais outros? Muito bom. Eu prestei muitos concursos, né? Eu acho que eu já presto... O doutor é concurseiro, hein, gente? Eu já presto concurso faz uns 6 anos. E eu prestei muitos concursos, passei em vários, abri mão de algumas procuradorias. Eu passei também para procurador de Ferraz de Vasconcelos, fui convocado, mas optei por ficar em Francisco Morato. Passei também para procurador de Atibaia, uma cidade vizinha, fui convocado, mas optei por ficar em Francisco Morato. Você viu que Francisco Morato... Exato, é uma cidade muito atrativa para quem quer exercer o cargo de procurador.
Tanto que eu abri mão de outros Sim. municípios. E municípios que estão próximos da Grande São Paulo. E Atibaia também é um município grande também, né? Isso, em termos populacionais é menor que Morato, mas é uma cidade um pouco mais tem organizada. Mais indústria. Mais organizada, tudo mais. Ao meu ver, a carreira de procurador é mais atrativa em Francisco Morato, né? Porque o procurador de Francisco Morato tem sua autonomia, e quando eu digo autonomia técnica. Correto. Isso é importante. Fazendo um vínculo só para... Isso é importante, está ótimo, doutor. Fazer um vínculo com o papel do advogado, né, e com essa questão do concurso público. Eu, hoje, exerço o cargo de procurador com plena autonomia, né? Então, toda vez que eu dou um parecer, é o meu parecer. Né? Isso é importante. É a minha... Sem ter interferência. Isso é muito bom, porque daí você tem praticidade para desenrolar o seu cargo. Isso. E você fica à vontade, não fica pisando em ovos, como o pessoal brinca. Exatamente. Daí a relevância do concurso público, porque eu ingressei nos quadros da administração pública por mérito, eu tenho autonomia para dar minhas opiniões técnicas, atuar de forma técnica, não há interferência na minha atuação, e isso, ao fim e ao cabo, beneficia o moratense, o munícipe, que se precisar se contar com o parecer do procurador, vai ser um parecer técnico. É claro, eu defendo os interesses do município, mas sempre com base na lei, né? Exatamente. E outra coisa, a gente sempre olha o contexto, né, da situação e olha o que a lei fala. É igual como se fosse um juiz. Você me dá o direito... Exato, mas no caso do advogado público de carreira, isso é importante pelo seguinte, porque o advogado privado, e eu também sou advogado na iniciativa privada, ele tende a se esforçar o máximo possível para defender os interesses do seu cliente dentro dos limites da lei. Mas sempre ele tem uma tendência a defender os interesses do seu cliente. Sim, sem dúvida. E isso é natural, porque ele representa o seu cliente, né? Ele faz a defesa daquele cliente. Agora, o advogado público, muitas vezes, ele vai ter que opinar ou vai ter que adotar um entendimento que não seja aquele que mais adequado ou mais satisfatório ao interesse do município, porque aquele interesse não é compatível com a lei. E o advogado público, ele possui essa autonomia de falar, olha, essa tomada de decisão do gestor, essa política pública a ser adotada, embora ela possa parecer vantajosa, ela vai na contramão da Constituição da lei, e das leis, e esse procurador opina pela não execução dessa política pública, desse ato. Né? Então, essa autonomia do advogado público é muito importante. E tem alguns municípios que têm essas interferências, doutor? Sim, é uma realidade também. Muitos municípios perseguem seus procuradores. Não é o caso de Francisco Morato. Aqui, os procuradores... Isso eu posso falar. É um local onde os procuradores exercem sua função com como eu disse, plena autonomia, mas existem muitos municípios em que os gestores da ocasião perseguem os procuradores, justamente porque os procuradores não querem atender os interesses dos governantes da ocasião. Sim. Né? E também porque ele vai responder, né? Dependendo do caso, né? Não, exato. Ninguém vai assinar uma coisa que ele vai responder. Mas perceba, quando o gestor, o governante, ele traz um advogado do seu interesse, da sua confiança, ele consegue manipular aquele advogado. O que ele não consegue fazer com o procurador. Sim, sem dúvida. E eu acho que a tendência, sim, deveria ser que os municípios extinguissem muitos cargos de comissão. Por quê? Porque algo determinado isso dá mais celeridade, dá mais transparência e você tem uma execução. A gente fica com mais transparência dentro do trabalho, né? Mas, assim, isso é uma evolução muito grande, né? Desse nosso país, porque começa já do federal para o estadual, e a gente vê que hoje os cargos de comissão, às vezes, são maiores do que os cargos que têm mesmo os efetivos que passaram em concurso. Tanto que tem o Ministério Público, muitas vezes, apontando esse tipo de irregularidade, pedindo para excluir, fazer a rescisão de alguns comissionados, sobre pena de improbidade, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que nesse contexto é importante mesmo a gente
quando o doutor fala que o Francisco Morato tem essa transparência, nós ficamos felizes, porque assim, isso é muito importante, porque cada um sabe o seu papel, né? Exatamente. Isso que você bem apontou, Vanessa, é uma realidade da administração pública brasileira, principalmente nos municípios, porque é aquilo, no âmbito da União, há mais estrutura, no âmbito do Estado também, por causa dos recursos públicos nesses... E a gente também entende os gestores, né? Que eles querem trazer a equipe deles, quem eles têm mais confiança. Até aí eu até entendo. Mas eu acho que assim, a gente tem que também ter uma estrutura e sempre privar também pelo funcionário público, porque ele prestou o concurso, ele passou em algumas fases. Isso. Então, eu acho que a gente também tem que ter respeito, tem que existir uma paridade. A gente fala tanto em paridade e, às vezes, a gente acaba não cumprindo essas paridades. Exatamente. E o que acontece? No âmbito municipal, né, que a estrutura é menor, os recursos são menores, há essa flexibilidade de gestão, né? Há uma tentativa daqueles que assumem o poder de manipular ali a administração pública, e por isso que muitas vezes o procurador municipal ele é o procurador, eu vou colocar assim, mais fraco, né? Porque não possui toda essa estrutura e muitas vezes sofre esse tipo de perseguição porque não atende aos interesses daquele governo da ocasião. Isso é muito comum, e como você bem apontou, o Ministério Público tem muita demanda nessa área. Sim, a gente vê alguns casos que caem na mídia também. Então... os gestores municipais, né, principalmente municípios mais pequenos, menores, eles tendem a utilizar a administração pública como sua própria casa ou como seu próprio negócio. Sim. É porque, às vezes, as pessoas que são eleitas, elas não têm propriedade de como funciona. Ela não sabe que tem que fazer uma licitação, às vezes, para comprar uma lapiseira, uma caneta, um celular que vai ficar naquele departamento, né? Fazer uma construção, não dá para construir assim direto, tem tudo um chamamento. Então, isso acaba assim prejudicando, às vezes, o desenvolvimento. Porque, às vezes, você está com um gestor que já tem uma forma de trabalhar, já tem um dinamismo, e daí acaba vindo outra pessoa com outro dinamismo sem conhecimento de propriedade. Né? Porque quando você está na parte privada, as pessoas trabalham com o dinheiro. Ah, está mais barato ali, vai lá e compra. Agora, quando você está na administração pública, não dá para você falar que ali está mais barato. Se aquela pessoa não vem aqui e fala assim, olha, eu vou concorrer porque está mais barato, não tem como. E daí é onde a maioria dos gestores acabam se perdendo. E é onde os procuradores, muitas vezes, fazem os pareceres e falam assim, olha, não pode fazer dessa forma, isso está incorrendo. E daí as pessoas acabam não gostando. Você colocou de forma perfeita. Exatamente isso. O gestor público ele não tem conhecimento jurídico como regra, né? Então ele atua conforme aquilo que ele acha mais eficiente, eficaz, mas ele precisa de um assessoramento jurídico. E se ele traz os advogados dele para a administração, os advogados tendem, que são advogados da iniciativa privada, não são advogados públicos de carreira, eles tendem a achar que aquilo ali é uma empresa privada, é um negócio privado e pode ser feito qualquer coisa. Não tem esse conhecimento sobre licitação, sobre contratação pública. E daí mora o problema. Né? E então, essa, como você bem destacou, é a relevância do advogado público. Porque o advogado público é aquele primeiro agente que exerce o controle de legalidade dos atos do poder público, da administração. Ele faz aquele filtro inicial, fala, olha, essa política pública precisa ser ajustada, esse ato administrativo precisa ser ajustado para atender à Constituição, às leis, ao interesse público. Né? Então, é importante, essa é a relevância da advocacia pública. Esse conhecimento, né? Então, um advogado que queira se ingressar na área pública, ele tem que ter essa propriedade também de saber como funciona e também saber, né, que você também vai ter esse... E a gente fala muito também do Tribunal de Contas do Estado. Os pareceres são voltados também pelo advogado público? Sim, são sempre submetidos a um advogado público. Né? Passam pelo crivo ali da Procuradoria, porque a Procuradoria é o órgão de assessoramento jurídico
Que do chefe do abarcanha todos os executivo. secretariados, Isso. todos os Então, departamentos. A maior parte das vezes os processos perante o Tribunal de Contas são submetidos à procuradoria, a um procurador, a um advogado público, para que haja, né, um acompanhamento, uma assessoria, e que o gestor público, né, que está sendo ali, tem as suas contas apuradas, esteja bem assessorado. Isso é importante. São pontos assim que a gente frisa dentro da administração pública, que na advocacia comum, eu brinco comum, que eu quero dizer na privada, a gente não tem. Né? A gente não se depara, né? Então, como eu falei do dinheiro, você tá lá, compra. Então, assim, é onde a gente acaba, às vezes, diferenciando algumas coisas. E acaba assustando, às vezes. Sim, é um campo do conhecimento jurídico muito específico, né? Porque o particular, quando ele vai fazer uma compra, é o dinheiro dele, ele faz como ele quiser. Se ele quiser pagar mais caro, ele paga. Se ele quiser comprar um objeto de luxo, ele compra. O que não acontece com a administração pública, né? A administração pública, ela está tratando de dinheiro público. Às vezes até o computador, gente, fica lá. Eu já vi procurador de outros municípios levar o seu. Muito comum. Você entendeu? Porque às vezes não tem a ferramenta. Por quê? Porque não tem troca, não tem orçamento para aquilo, não foi feita a previsão orçamentária. É uma realidade. A OAB não é diferente, viu, gente? É uma realidade. A gente tem que fazer lá também a prestação de contas, e a gente brinca que a gente tem que ir lá procurar o melhor preço, fazer os orçamentos, até para mostrar a transparência na hora de prestar as contas. É uma relação muito próxima com a OAB, porque embora a OAB não seja... A OAB é um órgão peculiar, né? Sim, difere de qualquer... Não é órgão público e enfim, é delicado falar da OAB, mas a OAB se sujeita a Tanto que a gente não abre o orçamento, a gente não abre o caixa, e né? nem é obrigado. Entendimento isso é consolidado. importante, porque sempre não presta teve contas, aquilo. Isso. Não é obrigado a prestar contas. Mas a OAB, embora ela não tenha esse tratamento de um órgão público propriamente dito, né? Licitação, concurso público, dever de prestar contas, a OAB também, para que ela atue com legitimidade, ela tem que seguir alguns princípios como impessoalidade, moralidade, né? Então, é importante, porque a gente está... Na outra gestão, eu era tesoureira. Daí o pessoal falava assim, é malvada favorita. Porque muitas vezes a gente tinha que falar, não pode. Exato. Não faz assim, não é muito diferente, né? Porque é o dinheiro do advogado. Sim. Não é o dinheiro daquele... Igual no caso aí, é o dinheiro do munícipe. Então, às vezes, você fala assim, não pode fazer isso. Não pode. E é chamado de chato. Né? É difícil, porque o não, às vezes, o pessoal não Irrita. aceita, né? Irrita. É complicado, mas não dá para dar um jeitinho ali, não dá para ser assim, não tem essa fórmula. Então, acaba fazendo com que você fique num dilema. Às vezes você fala assim, poxa, eu estou entrando aqui agora, estou no meu estágio probatório. Exato. Né? Vou me dispor, será que... Como que eu piso, né? Exato. Não tem isso, doutor, muitas vezes? Tem bastante. Qualquer servidor público, né, que submeter a um processo seletivo aí rigoroso, que é o concurso público, ele passa por um período em que ele não tem a estabilidade. Via de regra, todo servidor público efetivo de carreira, ele ocupa um cargo no qual ele pode se tornar estável, só que ele tem que sujeitar esse estágio probatório. E é um período muito difícil, porque ele tem que tomar cuidado, ele vai ser avaliado, ele vai ser submetido ao crivo ali dos seus superiores, e ele precisa passar nesse estágio probatório para adquirir estabilidade. E pode ser que nesse período ele sofra um pouco de intimidação, de assédio, né? Então é complicado também. E no caso do procurador, né, do advogado público, acontece, é comum em muitos municípios, né, o advogado público procurador não passar no estágio probatório, não porque ele não é competente, porque ele não é eficiente, ele não é apto, mas sim porque ele não atendeu os interesses do governo da ocasião. Isso é importante frisar, porque assim a gente se depara com várias atitudes e várias circunstâncias. Não é só você estudar e passar no concurso. Depois você tem a prova da vida real. Exato. E o concurso é um processo seletivo difícil, né, rigoroso,
Só que a prática é diferente, né? Eu digo pela minha própria experiência. Eu estudei durante muitos anos, né? Passei num concurso difícil. Foi um concurso, inclusive, realizado por uma banca renomada, que é a VUNESP. Então, seleciona os melhores. E depois, na prática, você percebe que muitas vezes você não pode querer aplicar o direito de forma ali plena, né? Porque o direito ele é no plano ideal, né? E a realidade, e aqui o nosso município, né, com as suas peculiaridades, com a sua população diferenciada, você tem que saber, né, aplicar o direito da forma mais adequada, mais compatível, né? É interessante. E eu vejo também, o doutor mencionou aqui para nós que ele trabalha na parte de execução. E diante disso, eu vejo que às vezes eu pego alguns processos, eu vejo que nunca tem um advogado para contrapor. Né? Muitos processos dentro do nosso município são julgados à revelia. Isso é uma realidade. Uma realidade. Isso até me surpreendeu e me assustou ao mesmo tempo. Isso é uma né? realidade. Será que falta advogado nessa demanda? Será que às vezes as pessoas acham que não tem que procurar porque é perdido, eu devo mesmo, né? Então, assim, a gente fica naquela incógnita. E daí acaba do juiz da sentença e seu advogado de defesa. Isso, É isso que eu acabo vendo. Ele acaba julgando a prescrição do negócio, mesmo sem não ter a prescrição, muitas vezes. Isso. Então, porque não tem um advogado nem pleiteando isso, a pessoa não tem... Isso é uma realidade, Vanessa. E o que eu percebo aqui no nosso município é que é cultural. A gente não tem uma advocacia forte, né, no contencioso tributário, na execução fiscal. Os munícipes, eles também têm uma cultura de procurar a administração pública, né, procurar a prefeitura para resolver o problema. Eu vejo isso, procuram lá, mas não procuram o advogado. Mas não vão. Não sei se porque tem receio dos honorários, acho que advogado é caro. Mas hoje eu falo bem pro doutor, né? Hoje os honorários, o povo parcela. O advogado tá até com a maquininha no celular hoje em dia. Sim. Né? E às vezes fica mais atrativo e você tem uma resposta mais eficaz. Exato. Então, mas é o que eu falei, talvez... às vezes é cultural. Eu entendo que né? E a gente vem trabalhando, nós da OAB vamos tentar aproximar isso, levar informação para poder isso sair desse modismo e que a gente acompanhe a legalidade mesmo do que tem o processo, né? O processo legal, né? Então eu falo assim que essas provocativas é necessário. O doutor estando aqui hoje é necessário para poder mostrar um pouquinho de como funciona a advocacia pública. O procurador não tá, ele é plausível, dá para pegar, não está longe, né? Então assim, o doutor também esteve conosco explanando uma palestra aí fenomenal aí sobre execução. Eu acho que todos os advogados que estavam ali pegaram feelings, pegaram ideias, começaram a ver que aquilo é possível também advogar nessa área. E é isso que é importante, de você ter esse contraposto, porque para também a gente mudar essa cara da sociedade, também essa cultura de não ter defesa, de achar que tudo está certo e tudo está bom. Não que não. Porque, assim, muitas vezes eu entendo, tá lá, aconteceu, mas, assim, tem alguns fatos que todo mundo é ser humano, acaba errando, e às vezes você tem direito à defesa. Né? Não precisa também buscar também daquilo, né? E eu até fiquei feliz, eu falei que a gente tem dois ainda, o Rafael e a Rose, que acabam advogando no tributário aqui, né? A Rose é presidente da Comissão de Direito Tributário, que também vai estar aqui conosco também, que é importante frisar isso, que a gente não tem tanto advogado tributarista mesmo. E eu acho que também, às vezes, é porque é cultural, às vezes acho que não tem demanda, e tem, às vezes, no pequeno tem a demanda. Exatamente. Esse era o ponto final que eu queria abordar do papel da Comissão da Advocacia Pública aqui. Nós fizemos, né, graças à equipe aqui, graças à presidente Vanessa, à tesoureira doutora Carla, nós fizemos uma palestra sobre execução fiscal, realizada, eu fui o palestrante, e justamente para trazer um pouco da advocacia pública e ajudar os outros advogados, né? Os advogados que atuam ali na iniciativa privada, porque eu percebi que há uma carência de advogado que atue no contencioso tributário, na execução fiscal. Diversas áreas. E o que é engraçado é que nós temos demanda, né, doutor? O maior número de demandas é na execução fiscal. Sim.
né? Então tem muita demanda ali, tem muitos munícipes, né? Muitos clientes Sim. nesse campo, e precisamos de advogados aqui no município para atuar na defesa dessas pessoas, porque muitas vezes a pessoa fica desamparada, acha que advogado é muito caro, que não é verdade. Tem o convênio da OAB, que muitas vezes é o suficiente para suprir isso daí. O advogado também pode se contentar com os honorários sucumbenciais, porque se ele ganha, né, se ele consegue extinguir a execução, ele ganha o processo de execução, ele ganha honorários, e é muito mais rápido do que um processo de uso capião, que demora 10 anos, uma ação de conhecimento que pode demorar 2 anos no primeiro grau e mais 2, 3 anos no segundo grau. Sem dúvida. O processo de execução fiscal é muito rápido, embora ele, no início a gente tenha dito que ele muitas vezes ele fique parado durante muito tempo. Ele fica parado durante muito tempo porque são muitas ações de execução fiscal. Mas se houver um advogado ali atuando, ele anda muito rápido. Sim, porque ele vai fazer a provocativa, né? Exatamente. E quando você faz a provocativa, daí você faz com que o procurador ele tenha que se manifestar. Então, assim, daí que o juiz também tenha que trabalhar. Assim, o efeito dominó, né? E qual é o papel do advogado? É justamente impulsionar, né? Se o processo está demorando e está prejudicando o cliente, o advogado vai fazer de tudo para o processo andar, né? E a gente percebe aqui, enquanto procurador do município, há uma carência de advogados nessa área, né? É porque não é uma área muito comum, né? O contencioso tributário, né? Contencioso judicial tributário, execução fiscal, mas é uma área muito interessante. E acho que uma área que tem espaço, né, para o advogado, que está às vezes até começando, não sei como. Eu acho que é uma boa oportunidade fazer um curso, se especializar, vale, né? Porque eu acho que tem demanda para isso. A gente fala assim, a gente vê a maioria dos advogados na trabalhista, no cível, né? Que acaba é o mais comum. Mas assim, eu acho que isso é uma militância importante. E a gente também tem muitas empresas, né? Que também. Exato. Eu acho que também abre também uma outra porta. Então, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é uma área aí promissora para aquele advogado, né, que atua aqui no município de Francisco Morato, conseguir crescer, conseguir ampliar seus clientes, né, o seu número de clientes. Então, vale a pena pensar. E o que acontece? A realidade aqui da região é muito parecida, né? Temos municípios aqui que são uma continuidade um do outro. Então, o advogado, ele sempre, nessa área, ele sempre vai ter uma demanda razoável. Se ele souber atuar bem, com segurança, ele vai conseguir realmente progredir no contencioso tributário. Vai conseguir ser uma pessoa muito bem-sucedida. Olha as dicas que nós temos hoje, né? Eu acho que a gente... tem perguntas, Carla? Vamos lá, vamos para as perguntas. O que é? Vamos lá, vamos ver aqui. Jane, doutor Jean, fez algum curso para prestar concurso para a Procuradoria? Poderia compartilhar métodos que levam a ser aprovado em 3 procuradorias? Obrigado, doutora Jane Roque. Legal. Obrigado. Ela falou assim que ela queria saber se o doutor fez algum curso para prestar concurso público. Certo. E se poderia compartilhar conosco, através dos nossos ouvintes, essa informação. Porque o doutor passou em 3. Isso. Daí eles só aprovados em 3. Então, o doutor pode decorrer aí. Se o doutor puder falar... Claro. Ele vai fazer propaganda. E o método... vamos lá. E o método, doutor? Obrigado, viu, Jane? Obrigado pela pergunta. Uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que não basta passar em concurso, porque em concurso de procuradorias eu passei em mais de 10. O importante é você passar e passar bem classificado para ser convocado, porque aí eu fui convocado em umas 3 procuradorias aí legais, né? Então não basta só hoje passar, você tem que passar e passar bem. E quanto aos cursinhos que eu utilizei, eu, a princípio, lá no comecinho dos meus estudos, eu comprei um curso de um cursinho grande, né, chama Estratégia.
atendeu minhas necessidades naquele momento, né? Porque o concurseiro ele passa por fases, né? Ele começa ali incipiente, não sabe quase nada, aí depois ele vira vou colocar assim, um concurseiro médio porte, né? E já começa a fazer as provas, e depois ele vira um concurseiro veterano, profissional, que é o meu caso hoje. Então são anos, né? E então assim, você tem que começar com um cursinho básico, né, basilar, para você formar ali as suas estruturas. Aí depois você vai direcionando para aquele cursinho que atende suas necessidades, porque cada pessoa aprende, né, de uma forma. E depois, quando você virar um concurseiro profissional, né, de longa data, você vai... Aí você tem o seu próprio material, e aí você não precisa recorrer muito a cursinhos nem nada. Foi o que aconteceu comigo. Lembrando que eu comecei estudando para... Meu sonho sempre foi ser juiz. Sempre foi ser juiz, estudei muito tempo para a carreira da magistratura, passei em primeira fase, caí na segunda fase, passei para a primeira fase de juiz federal, para juiz estadual, caí sempre na segunda fase, né, as fases de sentença e discursiva. Só que hoje, depois de ter virado procurador, o meu estudo hoje está voltado a me manter, né, no estudo para procuradorias e passar em cargo de procurador, porque a carreira de procurador poucos conhecem, nunca me falaram nada durante o período da faculdade, né? Porque durante a faculdade o glamour tá o quê? Magistratura, juiz. Delegado. Federal. Delegado. Todo mundo ama ser delegado. Verdade. Ver sangue, sofrimento, violência. Eu nunca tive esse desejo. E quando eu conheci o cargo, né, de procurador, eu vi que é uma das carreiras mais atrativas, né? Seja pela sua atuação, né? Você é um advogado público, seja pelo fato de você não se limitar. Você pode advogar também na iniciativa privada, né? Dependendo da procuradoria. Olha que interessante. Então ficou a dica aí. Aqui nós tivemos uma mensagem, Eliane News Fashion. Obrigada, ela falou para a doutora Carla, por me enviar o link. Momento Jurídico está em um nível muito alto. Fico orgulhosa por em nossa cidade ter esse tipo de canal, advocacia moratense se destacando. Gratidão, Eliane. Muito obrigada. A gente fica feliz. E, olha, tudo que é bom vai ficando, vai acabando para o final. Vou passar a palavra para o doutor Jean fazer as considerações finais. Né, doutor? Porque, assim, acho que a gente explanou um pouquinho, ainda deixei ele com para ainda voltar aqui para falar mais. Né, doutor? Olha, eu gostei muito dessa conversa, passou muito rápido. Passou mesmo. E a gente fica assim, eu falei assim, poxa, vou falar com o procurador, olha que chique, né? Daí eu também falei, tava pisando em ovos, falei assim, chamo de doutor, não chamo. Não, pode... Nós ficamos aqui. Eu não tenho esse fetiche não, por até doutor. quando ele foi fazer palestra, eu falo assim pra Carla, falei assim, e eu falo pra vocês, eu falo pra Carla, eu falo assim, fala com o doutor Jean, vê se ele faz uma palestra pra nós. Foi um prazer. A gente agradece, viu, doutor, essa parceria, esse dinamismo, dividir o seu conhecimento conosco. A gente é imensamente grato, porque a gente está caminhando e a gente fica feliz de trazer essa comissão que é permanente, que não tinha e que é essencial. E buscar as parcerias também com os outros municípios, porque às vezes as pessoas nem sabem como funciona, né? Isso. Os outros procuradores, e acabam assim, às vezes a gente pode criar um congresso, a gente pode ampliar, e eu acho que são temas importantes para a gente trazer para a advocacia local, seja para a advocacia regional. Eu acho que assim as pessoas elas estão acabando se perdendo, sendo que a gente tem tanto conhecimento aqui mesmo. Isso, conhecimento não falta, você só tem que procurar. Hoje em dia não tem como você falar, eu não tenho acesso, é caro. Hoje o conhecimento ele está difuso, ele está em todo lugar aqui. Eu percebo, né, a subseção de Francisco Morato é muito engajada, né, até demais, né? Isso, é muito engajada. Não tenho procuração aqui para defender vocês. Mas eu percebo que é muito engajada, né, em levar conhecimento para os advogados, trazer os advogados para a comunidade de advogados, né, de causídicos, né, unir essas pessoas. Isso é muito importante, né? Você ter um grupo aí forte aqui localizado, né, no município de Francisco Morato, né? Isso só tem a agregar
E eu, enquanto presidente da Comissão da Advocacia Pública, eu estou à disposição de todo e qualquer advogado. Eu talvez tenha me perdido um pouco dos pontos que eu gostaria de abordar aqui, né? Falei um pouco do papel do advogado. Eu acho que a gente falou bastante, ficou interessante, Isso. Ficou com gostinho de quero mais. Falei um pouquinho do papel do advogado público, do concurso público e também concluí aqui com a Comissão da Advocacia Pública. Estou à disposição de todos vocês, né, para falar um pouco sobre a Procuradoria, a atuação da Procuradoria. Embora eu defenda o município, eu sempre vou defender com base na legalidade, na constitucionalidade, né, no interesse público. Né, e o interesse público muitas vezes não é o interesse do município, é o interesse da sociedade moratense, né, da população moratense. Então, estou sempre aí à disposição de vocês para conversar com os advogados, né, que tenham interesse aí em conversar com a Procuradoria, resolver um problema jurídico, porque nem tudo deve acabar no judiciário. Uma outra coisa, doutora, não querendo cortar, que os advogados sempre perguntam. O advogado, ele chega lá para pegar o processo. Como que funciona hoje em dia lá? Isso na Procuradoria? Isso. Processo administrativo. Isso. Tem um processo administrativo lá, tem um controle, tem o seu formalismo ali, mas consegue sim, ele consegue retirar o processo, isso vai ficar documentado, vai ficar certificado, mas sempre terá pleno acesso à Procuradoria. O nosso procurador-geral atual, o Thiago Gizzi, é uma pessoa excepcional. Realmente, né? Ele é muito querido, Isso. Né? Ele é muito acessível. Nosso procurador-geral é uma pessoa excepcional, sempre de portas abertas ao munícipe e aos advogados do munícipe, que ele também é advogado. Então, assim, a Procuradoria não é um órgão fechado que você não vai ter acesso. Pelo contrário, a gente sempre está ali recepcionando o moratense, recepcionando também o advogado liga, o advogado comparece, a gente está sempre ali ouvidos para construir uma solução jurídica e não simplesmente falar, olha, vá resolver nos autos, né, vá falar nos autos, vamos resolver isso no judiciário, aqui eu não falo, não. A Procuradoria do município de Francisco Morato não tem essa mentalidade. Você viu que é diferenciada, né? Francisco Morato fazendo a diferença, né, gente? Vocês estão ouvindo. Mas gratidão, viu, doutor? Eu que agradeço, Vanessa. E vamos já encerrando, vou dar alguns recadinhos. Vamos lá, nós teremos palestra, olha que tema interessante, o doutor Isaías Nunes Cavalcante vai estar conosco no dia 5/9/2023, às 17 horas, falando sobre petição inicial e audiência trabalhista. Você que é da área trabalhista, não deixe de prestigiar aí, eu acho que é uma ótima oportunidade de saber como funciona, né? Tirar as dúvidas do PJE, que a gente adora o PJE, né? Essa semana eu vou falar para o TJ e o PJE, estava difícil. Sempre. Eles judiam de nós. Né? Quero agradecer aqui a todos que estão assistindo. Né? Eu acho que é muito importante essa troca de informação, que a gente chega num objetivo sempre comum, né? De informar os nossos advogados, de informar a sociedade que também nos assiste. Eu acho que isso é muito importante. Quero agradecer aqui a TV Sun News, que sempre está nos ajudando, nos prestigiando, prestigiou o nosso evento. Gratidão, Sam, muito grata. Eu acho que assim a gente soma cada vez mais parcerias. Quero frisar que nós temos a campanha de doação de sangue, dia 14/9. A gente está divulgando os links. Logo mais vai estar na página da OAB. Clica lá, se cadastra, faça a diferença. Eu acho que assim a gente trouxe a campanha de doação de sangue pela primeira vez em Francisco Morato o ano passado, na gestão nossa. Essa a gente está indo para a 4ª campanha de doação de sangue. Então, assim, aproveitem a oportunidade. Eu acho que é diferente, faz com que a gente, cada vez mais, a gente faça o nosso papel que a gente tem dentro de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, assim, é isso que nós queremos da OAB 249 de Francisco Morato. Quero agradecer novamente os nossos parceiros que nos ajudaram na nossa festa. Nós colocamos lá dentro da OAB, a gente fez a divulgação, fiz a divulgação nas minhas redes sociais também e espero que... Eu sou muito grata, porque sem vocês nada disso teria acontecido, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa.
Esqueci, Carla? Mais alguma coisa? Então, gente, encerramos mais um momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato com o Dr. Jean. Muito obrigada, Jean. Muito obrigado. Gratidão, viu? Até mais, gente. Beijo.